crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula, hoje de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E olha só como eu estou cheia de interrogação. Olha para aqui, que coisa, não é, professora Mauri? E quando eu viro aqui, ó, desse lado, você sabia? Pois bem, é o gênero textual que vamos trabalhar hoje. Para tornar essa aula mais inclusiva, deste lado aqui, ó, está a Jéssica. Ela vai levar essa aula a mais pessoas, porque ela é intérprete de Libras, língua brasileira de sinais. E no chat, para verificar a participação de vocês, eu tenho a professora Mauricéia. Bom dia, professora. Olá, professora Esté, tudo bem? Estamos aqui, hoje você está aí bem diferente com seu colete. Você sabia? O que é que nós vamos saber hoje, professora Esté, na sua aula de língua portuguesa? Além de descobrir sobre o colete, não é? Você sabia que esse colete não é meu? Você também vai aprender sobre um gênero textual. Você sabia? Que começa assim, ó, com essa pergunta. Então, observa os detalhes aí, organiza seu material, lápis, caderno, borracha, tudo aí e anota tudo sobre esse gênero, tá? Que a gente vai aprender muita coisa sobre ele. O material que a gente utiliza é o Aprender Sempre de Língua Portuguesa, você já sabe, não é? Estamos no 3º volume, o 4º volume está chegando aí cheio de novidades. E aí, você é curioso? Você sabia? Desperta alguma curiosidade em você? Você é curioso? Eu sou bastante curiosa, eu estou sempre procurando descobrir as coisas. E aí, você também? Então, é normal, não é? Do ser humano ser curioso. É normal. E a gente está sempre buscando informação, procurando aprender sobre as coisas, não é? E tem um gênero textual para isso. Olha só, às vezes até já sabemos algumas coisas sobre o que nos interessa, não é verdade? Mas para saber mais, a gente faz o quê? A gente pesquisamos, lemos, nos informamos, anotamos e nos sentimos muito orgulhosos em poder repassar para os outros algo que descobrimos, não é verdade? Então, a gente faz aí essas pesquisas todas e quando a gente descobre algo a mais, a gente já sai para divulgar, não é verdade? Olha o detetive, preste atenção. Está sempre procurando alguma coisa, está sempre tentando descobrir alguma coisa. Assim somos nós no nosso dia a dia, nas nossas descobertas, nas nossas procuras, não é? A gente está sempre fazendo isso. Então, eu vou começar mostrando para vocês alguns textos, tá? Algumas perguntinhas para saber se você sabia. Você sabia que os morcegos ajudam a preservar as florestas? E aí, sabia? Se souber de alguma dessas perguntinhas que eu vou fazer, responde ali para a professora Mauricéia que ela vai trazer aqui para a gente, tá? Você sabia que a orca é um golfinho? É sim. Você sabia que existem ilhas terrestres? E aí? Pensa bem. Geralmente a gente tem um conceito de ilha que é o quê? Uma porção de terra rodeada por água. Mas agora eu já estou descobrindo que existem ilhas terrestres. Vê que coisa interessante. Não é? Então, nesse gênero textual, não é? Você sabia, a gente descobre essas e outras curiosidades científicas, tá? Existe um gênero textual que nos ajuda a matar essa curiosidade, a nossa curiosidade, que é justamente o gênero textual você sabia. E aí, como é que se organiza esse gênero textual? Você já leu esse gênero textual? Já encontrou ele em alguma revista, em algum jornal? Tenho certeza que sim. Agora que a gente está trabalhando com esse gênero textual, você vai ter mais facilidade de descobrir ele, porque você vai observar a estrutura dele. E quando fizer a leitura de um, você já sabe que é o gênero textual
você sabia. Olha só, você sabia que? Aí vem a pergunta, não é? Depois desse que aí, dizendo, não é? O que a gente está descobrindo, o que foi descoberto por alguém, por um jornalista, por um cientista, por um repórter, né? Por alguma pessoa curiosa e estudiosa, tá? Porque não basta ser só curioso, a gente precisa também estudar para descobrir as coisas. Então, qual é a finalidade desse gênero? Primeira coisa é divulgar o conhecimento através da ciência, tá? A gente utiliza a ciência e com a nossa curiosidade, a gente descobre esse conhecimento e divulga ele, não é? Porque quando a gente descobre alguma coisa, é interessante a gente fazer a divulgação daquilo que a gente descobre, não é? A gente não vai pesquisar e depois guardar para a gente, não. Descobrir as coisas e depois guardar, não. A gente pesquisa e depois a gente divulga esse conhecimento. Quais são os meios de divulgação desse gênero textual? Você sabia? A gente pode encontrar ele no jornal, numa revista, no celular, não é? E vários outros meios, tá? Que são os suportes para a gente encontrar esse gênero textual. Mas, geralmente, a gente encontra em revistas de divulgação científica, tá? Porque é um texto, né, que na sua maioria, na sua grande maioria, tem conhecimento científico. E aí, qual é a situação comunicativa? Não é para todo gênero textual existe uma situação comunicativa. A gente já verificou isso aqui. Primeira coisa, existe um locutor, que é a pessoa que faz esse gênero, tá? Que vai transmitir esse gênero, é o locutor. E esse locutor pode ser um jornalista, pode ser um repórter, pode ser um professor, um cientista, dentre outras coisas, tá? Eu coloquei 2 aí. E o interlocutor? Geralmente o público infantil se interessa muito por esse tipo de texto. É tanto que tem uma revista, que eu vou falar o nome dela aqui agora, que é Ciência Hoje das Crianças. Toda edição dela tem um Você Sabia. Se você quiser descobrir, pesquisa aí essa revista que é bem interessante. E qual é o público, né? O público infantil e o público adulto também gosta. Eu me interesso pelo gênero Você Sabia. Eu tenho certeza que a professora Mauricéia também se interessa por esse gênero. É tanto que eu já vou colocar a palavra para ela contar se tem alguém aí no chat e o que é que ela acha desse gênero textual. E aí, professora Mauricéia? Professora Esté, eu gosto muito dessa revista Ciências Hoje, para criança. Ela tem assim coisas bastante interessantes que a gente acaba descobrindo, até mesmo os adultos se surpreendem com as matérias dessa revista. E em relação aos estudantes do 2º ano das turmas de alfabetização, eu tenho certeza que estão todos ligadinhos na TV ou no aplicativo, assistindo sua aula e procurando saber mais sobre esse tema. Que legal, professora Mauricéia, é bem interessante. E essa revista, a Ciência Hoje das Crianças, ela tem uma linguagem bem bacana, bem legal, que dá vontade de você ir lendo todas as matérias dela, porque além do gênero textual Você Sabia, ela tem outras coisas, tem curiosidades, não é? Tem cruzadinhas, tem perguntas, tem até piada, viu? É bem interessante ela. Olha só, qual é a estrutura desse gênero? Como eu falei para vocês, a gente precisa conhecer a estrutura para quando a gente pegar um gênero desse, a gente não se complicar na hora de ler, tá? Então, primeira coisa, tem um título, tá? Que apresenta o tema do texto que a gente vai ler, né? Da descoberta do Você Sabia. E tem uma forma interrogativa, porque ele faz uma pergunta. Você sabia que? Né? Aí vem lá dizendo o porquê. E ele emprega ainda o pronome você. Ele inicia sempre com esse pronome, você. Você sabia, não é? Fazendo uma pergunta para você.
E o primeiro parágrafo do texto, ele contextualiza o assunto. Se vai falar de morcego, aí ele começa falando, contextualizando, não é, toda a história sobre os morcegos. E depois a gente tem o segundo parágrafo, que vai detalhar mais ainda sobre o assunto, né? Se o morcego come frutas, né? Se ele tem hábito noturno, aí ele vai detalhar isso aí pra gente com bem tranquilidade, pra gente não ter dúvida nenhuma. E depois ele aponta, né, nos outros parágrafos, ele vai apontando outras informações. Se for sobre morcego, ele vai mostrando outros detalhes sobre o morcego, dizendo que ele é um mamífero, que ele voa, dentre outras coisas, tá? Então, a estrutura dele é basicamente isso. E no final tem uma conclusão. Nessa conclusão é que chama a atenção da gente, porque ele mostra pra gente, você não sabia, mas agora você sabe, não é? Ele geralmente usa agora, não é? Neste momento, a partir de agora, ele sempre coloca isso, mostrando que a gente, não é? Marcando essa passagem do leitor, do estado de não saber, você não sabia, mas agora você sabe, para o de saber sobre um determinado assunto. Porque ele faz a pergunta, né? Você sabia? Então, você não sabia, aí você começa a ler. Quando você termina o texto, aí na conclusão ele marca, agora você já sabe sobre isso. No geral, ele usa esse advérbio, agora, o advérbio de tempo, né? Para marcar esse estado de descoberta, de saber sobre algo. Interessante, não é? Então, agora a gente vai observar agora um você sabia, para você perceber isso detalhadamente, tá? A gente vai começar pelo título. Olha só, o que é que o título desse você sabia traz aí pra gente? Vamos fazer a leitura juntos desse título e observar que tem aí a marcação do pronome você. Preste atenção que eu tenho aí. Você sabia que existem super-raios? Prestou atenção no detalhe? Você, um pronome aí, sabia que, aí tem aí o título, né? Existem super-raios. Você sabia que existem super-raios? Olha a marcação aí do pronome logo no título, não é? Depois eu tenho sobre o que eu preciso saber, né? Que é sobre os super-raios. E tem o primeiro parágrafo que vai detalhar, não é? Vai contextualizar sobre o que eu vou ler. Aí tem assim, não há duas pessoas iguais, como não existe dois raios iguais, não é? Diz o velho ditado, pois com os raios acontece a mesma coisa. Assim como existem pessoas diferentes, existem raios mais fortes do que os outros, né? Por isso que é super raios. Alguns são tão mais fortes que a média de intensidade dos comuns que acabaram ganhando o nome de super-raios, não é? Eles são tão fortes, não é, que ultrapassam a média dos raios que a gente observa quando estamos em um tempo chuvoso, não é? Então, por isso que ele é chamado de super-raios, tá? Verificou que o primeiro parágrafo contextualizou aí o você sabia, não é? Sobre os raios. Agora a conclusão, olha só, já aparece ali em cima, agora. Agora você já sabe, você não sabia, mas agora, quando surgir uma tempestade, você pode observar o céu com outros olhos. Mas lembre-se de fazer isso de dentro de casa, próximo à janela, mas sem tocar nela. Porque, caso um raio caia próximo da sua residência, o metal pode conduzir eletricidade e dar choque. Então, agora que você já sabe que existem super-raios, tome cuidado, tá? Então, percebeu aí o advérbio de tempo, você não sabia, mas agora você já sabe. Então, tome cuidado na hora que cai um raio próximo da sua residência. A nossa atividade complementar é, que tal pesquisar um você sabia que
sobre animais aquáticos. Inclusive, eu mostrei até um aí, não foi? Então, nós ficamos por aqui e desejamos a vocês um excelente dia. Tchau, tchau, crianças!